Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço muito a oportunidade do pessoal aqui da Mocidade Espírita, Daniel, Marina e a Roseli, terem me convidado para vir aqui hoje falar sobre a questão espiritual dos animais. É um assunto com o qual eu me sinto comprometida encarnatoriamente. Porque eu sempre digo assim, que naquela época de vestibular, quando os jovens não sabem o que vão fazer, eu vivi esse drama também, eu não sabia bem o que eu queria fazer. Então eu gostava muito da área de biológicas, e eu disse assim, eu tenho um tio que é veterinário, eu gostava muito dele, eu vou fazer veterinária. Mal sabia eu, depois eu fui descobrindo aos poucos que eu tinha um compromisso com esse assunto, de estudar essa verdadeira natureza dos animais, que é espiritual, e de trabalhar em defesa deles. Fazer a defesa dos indefesos, né? Então, quando eu vim fazer veterinária, eu comecei a me assustar para perceber como os animais realmente sofrem. Eles têm epilepsia, eles têm câncer, eles têm traumatismos, têm processos infecciosos, parasitários. Eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, uma vez que no livro dos Espíritos está bem explicadinho que para os animais não há expiação. E a gente no meio espírita tem aquela mania de achar que tudo que a gente sai sofrendo é por expiação. André Luiz nos ensina que não é nada disso. Uma pequena parte do sofrimento humano é sim por expiação. Outras situações são apresentadas para nós agora, para que nós possamos rever situações do passado e optar por melhores soluções. Mas André Luiz também explica que a maior parte do sofrimento humano e todo o sofrimento dos animais é oportunidade de aprendizado, né? Então eu comecei a procurar na obra espírita, nas obras da codificação, André Luiz, Emmanuel, Irmão X, coisas a respeito do que eu chamo de questão espiritual dos animais. E eu acabei tendo um volume de informações e editei esse livro que está na sua 10ª edição. E eu coloquei essa palavra, o título, a questão, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Então, se muitas perguntas já estão respondidas, muitas outras ainda estão sob questão. Nós precisamos continuar estudando para, aos poucos, ir chegando à verdadeira informação a respeito dos animais. Bom, então eu vou mostrar para vocês que nesse livro eu trato de vários capítulos. Eu começo perguntando, os animais têm alma, têm espírito? Os animais são espíritos? Eu falo do papel do cérebro, a questão dos animais e sofrimento. Animais e erraticidade é uma questão, porque a literatura espírita diz que os animais se reencarnam prontamente, mas toda a literatura espírita está cheia de casos alusivos à presença de animais no plano espiritual. Eu trato de desencarne e reencarnação como processo evolutivo. Eu pergunto se os espíritos da natureza, gnomos, fadinhas, elfos, são animais, o que são? Né? Eu faço um estudo sobre isso. Animais de mediunidade. No livro dos médiuns tem um capítulo sobre a mediunidade dos animais. E Erasto diz assim: todos nós sabemos que os animais veem espíritos, ouvem espíritos, são sensíveis à presença dos espíritos. Então eu comecei a perguntar, mas os animais são médiuns? Então eu faço um capítulo sobre isso, né? Faço um capítulo sobre isso. Comer ou não comer carne é um capítulo muito extenso, ele foi revisado agora na última edição. Assistência espiritual a animais é uma questão polêmica no meio espírita. O passe, a prece, a água frutificada, tem gente que aceita, outros não aceitam, precisamos estudar. Depois, terapias mediadas por animais. Nós sabemos que existem grupos de veterinários, de biólogos, que treinam os animais para levá-los aos hospitais, aos asilos onde tem idosos, e esses animais fazem um papel importante nessa situação. Por que existem os animais? Eu coloquei esse capítulo porque sempre eu fiquei muito irritada com aquela coisa que eu ouvia dizendo assim, os animais existem para servir ao homem, não é? Eu dizia, meu Deus, mas os dinossauros apareceram por aqui, viveram, se extinguiram, nunca viram um ser humano.
Vieram fazer o que aqui? Né? Então eu faço uma reflexão sobre isso. E eu termino com um capítulo falando dos animais nossos companheiros. Conto alguns casos de animais que viveram lá em casa com a gente. Então é um capítulo em que eu me transbordo em emoções a respeito da minha vivência com os animais. Não vai dar tempo de falar de tudo, então eu vou falar basicamente de duas questões que são conceituais. Por exemplo, a primeira delas, os animais têm espírito? Melhor seria dizer, os animais são espíritos encarnados em corpos de animais? Porque se isso for verdadeiro, nós temos que nos preocupar com isso. Se os animais não tiverem espírito, nós chamamos o Robson, o colega dele, para cantar mais um pouco, foi maravilhoso, né? Fazemos a prece e vamos embora. Né? Bom, então vamos ver o que eu achei na doutrina a respeito desta questão. Livro dos Espíritos, questão 597. Vocês vão perceber que tudo que eu falar eu vou citar a fonte, porque como existe questão aí pelo meio, eu vou citar a fonte para depois vocês irem no original e conferirem. Kardec pergunta aos espíritos: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras que Kardec usa em outras perguntas, porque ele usou essas palavras de maneira bem adequada. Antes da resposta, eu quero dizer por que ele usou essas duas palavras. No Livro dos Espíritos 23 e 79, e também na Gênesis capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, que criou o princípio inteligente, o espiritual afeta ao espírito, e o princípio material afeta a matéria. Depois, na questão 24, também no 76, nós aprendemos que inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Bom, então, quando Kardec faz essa pergunta, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, a que princípio ele está se referindo? Ao princípio espiritual ou inteligente. Vamos ver qual é a resposta então. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que eu acabei entendendo que existe um binômio indissolúvel entre espírito e inteligência. De tal maneira que toda vez que o espírito se manifesta em atos comportamentais, são atos de inteligência. E toda vez que observarmos atos de inteligência, devemos ter certeza que a fonte é o espírito. Né? Bom, qual é a resposta dessa questão 597? É simples e direta. Sim, os animais têm uma inteligência que sobrevive à morte do corpo físico. Pronto, está direta respondida a pergunta. Eu vou contar para vocês 2 casos que confirmam a resposta da questão 597. Quando eu estava estudando esse assunto, eu estive lá em Salvador e quando eu vou para lá, eu ligo, se o Divaldo está lá, eu dou um pulinho, faço uma visitinha. E eu contei para ele, falei: Divaldo, estou estudando esse assunto sobre veterinária e tal. Ele disse: isso, Ivênia, faça isso. E me contou um caso que depois, quando eu editei a primeira edição do livro, eu pedi licença a ele para pôr no livro. Como ele me autorizou, eu coloquei no livro. O caso é o seguinte: ele me contou que certa feita foi a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, fazer uma conferência. Lá chegando, ele foi recebido por Dona Maria de Viges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Hospedou-se na casa dela. E ao chegar na casa de Dona Maria de Viges, acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de recuo. E as pessoas disseram: o que foi, Divaldo? Ele disse: foi esse cachorro aí, mas tudo bem. Todos disseram: Divaldo, aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse: é esse pastor aí. A mediunidade de Divaldo identificou a raça da figura espiritual do cachorro que estava lá. Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Aí o Divaldo me disse: você veja, Ivênia, era um cão espiritual. Né? Então, uma das possibilidades é a de que a mediunidade de Divaldo tenha captado a presença da figura espiritual do cão ali retido ainda pelos laços de afetividade que sempre manteve com Dona Maria de Viges. Outro caso é do Lorde. Quem já leu esses livros que contam casos de Chico Xavier, sempre encontra uma história do Lorde, né?
Então, esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Na década de 50, por aí, Chico Xavier se correspondia semanalmente com Vantuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira por mais de 20 anos. Naquela época, muitas das pessoas aqui não viveram essa época, eu vivi, a gente escrevia carta, não tinha internet, não tinha celular, não tinha fax, né, Daniel? A gente escrevia carta de próprio punho. Vocês sabem o que é escrever carta de próprio punho? Quem souber vai revelar a sua idade. Porque era assim, meu pai, por exemplo, tinha uma máquina de escrever. Você poderia escrever cartas na máquina de escrever, ou de próprio punho. Você pegava a caneta e escrevia. Olha o movimento do punho, né? E era uma delícia escrever cartas. Quando eu vim estudar em São Paulo, eu escrevia carta para minha família, demorava uma semana para chegar. Aí a minha família escrevia carta. E quando a gente escrevia para o namorado, a gente passava batom e era muito gostoso. Pena que os jovens de hoje não têm essa oportunidade. Bom, numa das cartas que Chico escreveu a Vantuil de Freitas, datada de 25 de janeiro de 51, ele conta o seguinte, que o Lorde, o seu cachorro, um dos seus cachorros, ele teve muitos, foi ficando doente e ao desencarnar, o Chico conta que via a figura de José, seu irmão já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Olha a beleza da cena, né? Às vezes eu fico pensando, falei, meu Deus, mas que coisa linda. E Chico continua ainda essa carta dizendo que nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde aos seus pés. Então esses dois casos confirmam a resposta na questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais são espíritos? São. E o espírito deles sobrevive à morte do corpo físico. Vamos para frente. Neste livro do Ramiro Gama, lindo os casos de Chico Xavier, Ramiro está conversando com o Chico, ele se lembra do caso do Lorde e diz essa frase: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Todos nós que convivemos com os animais em casa podemos confirmar essa expressão aí do Chico em relação ao seu cachorro Lorde. Bom, já que os animais são espíritos, vamos ver alguns dos atributos desse espírito. Além da inteligência, né, que nós já sabemos. Instinto e inteligência. Esse assunto é tratado na Gênesis, capítulo 3, itens 11 a 13. Lá nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Eu sublinhei essas palavras. E eu fico impressionada de encontrar isso escrito na Gênesis. Vocês se lembram a primeira edição da Gênesis, que ano é? 1868. Só em meados agora do século XX é que a ciência acadêmica começou a se preocupar em fazer pesquisas para demonstrar a inteligência dos animais. Então a obra espírita, não só no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, já está dito que os animais são seres inteligentes, né? E eu fico surpresa com isso, com esse pioneirismo da doutrina espírita na revelação de muitas das informações que só depois a ciência acadêmica vem nos trazer. No Livro dos Espíritos, questão 73, eu vejo uma pergunta que Kardec faz aos espíritos e eu fiquei abismada. Olha a pergunta que ele faz: instinto é independente da inteligência? Nenhum de nós acho que teria essa instigante pergunta, porque todos nós temos ideia de que instinto é um combustível que se põe na máquina cartesiana e o bichinho sai por aí fazendo as coisas. Inteligência não. Inteligência já é um atributo do espírito humano, né? Mas olha qual é a resposta: não, instinto é uma espécie de inteligência. E depois eu fui estudando o assunto e hoje eu tenho a seguinte noção: todo indivíduo tem o seu banco de memória na sua mente. E tem uma gaveta lá que ele pôs uma etiqueta instinto,
E nessa gaveta do seu arquivo de memória, ele coloca os atos que já aprendeu a fazer. Por exemplo, todo ser vivo que sabe sobreviver, sabe reproduzir a sua espécie, ele já sabe fazer isso, ele põe lá nessa gaveta do seu banco de memória, é instinto. Mas é alguma coisa que ele aprendeu a fazer e depois faz automaticamente, instintivamente. Por isso que instinto é uma espécie de inteligência e não é uma coisa à parte, né? Outro tributo, aliás, é o mesmo atributo ainda. Eu adoro essa questão 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Quem leu No Mundo Maior de André Luiz sabe que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. Livre-arbítrio, associação de ideias, planejamento de ações futuras são atributos do 3º andar da casa mental e trabalham com o lobo frontal, ao passo que instinto trabalha lá embaixo com o 1º andar. Então Kardec pergunta: essa criatura primitiva, olha o nosso jeitão aí quando a gente estava lá nas cavernas, né? Nessa criatura primitiva, a faculdade dominante era o instinto ou o livre-arbítrio? Qual vocês acham que é a resposta? Instinto. Instinto, acertaram. O instinto. Então, esse muro que nós colocamos, separando os seres humanos de seres animais, eu vou pretender derrubar esse muro hoje aqui, tijolo por tijolo. Já tiramos alguns tijolos, né? Esse muro que separa os seres humanos dos seres animais. Vamos para frente. Mais um atributo dos animais. Os animais reencarnam. Então, nesse trecho do Livro dos Espíritos, questão 599, 600, 601, Kardec está falando do processo reencarnatório como mecanismo do processo evolutivo. E Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie que prefira encarnar-se? Eu sempre me perguntei isso. Eu falei: será que a lagartixa pode escolher depois virar um jacaré? Ou será que um gatinho pode escolher virar uma onça pintada? Eu não achei essa resposta em nenhum lugar da obra espírita. Aí os espíritos respondem: não, os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie em que poderiam encarnar. Quem faz isso são espíritos humanos que cuidam do processo reencarnatório dos animais. Outra pergunta, 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens através do processo encarnatório? A resposta é direta: sim. Através do processo encarnatório, os animais seguem uma lei progressiva, como os seres humanos. Ah, tem outro caso para contar para vocês. Cada vez que eu encontro o Divaldo, ele me conta um caso, né? Aí na próxima edição do livro eu coloco mais um caso. Então ele me contou esse caso, que Chico tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Esse cachorrinho morreu atropelado. Chico ficou muito pesaroso, porque ele foi muito afetuoso com os animais. Mas passou-se um tempo, o Chico ia andando por uma calçada e um cachorrinho vinha lhe seguir, um filhotinho. Ele não tinha percebido. Emmanuel chamou a atenção dele e disse: Chico, pare e olhe para esse cachorrinho. O Chico teria dito: por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Aí o Chico se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs nome de Brinquinho. Então, segundo o relato do Divaldo, que fez pessoalmente a mim, o Brinquinho seria a encarnação do Dom Pedrito. No meu livro A Questão Espiritual dos Animais, eu falo de outros casos sugestivos de reencarnação dos animais. Vocês podem conferir lá, viu? Animais e consciência. Acho que vocês estão falando assim: Vênia, você está abusando. Animais e consciência. Peraí, já tem alma, já reencarna, já evolui, né? Animais e consciência, mas não sou eu que falo não, viu? Eu vou trazer aí os autores. Olha, Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele diz assim: no reino animal, a consciência, a feição de crisálida movimenta-se em todos os tons do instinto. Todos aqui sabem o que é crisálida? É aquela fase do ciclo da borboleta em que ela está dentro do casulo. Metaforicamente, é uma fase de potencialidade, né? Porque depois o casulo se rompe e sai a borboleta.
Então, ele está dizendo aí que no reino animal a consciência já existe potencialmente, já nas fases instintivas. Mas André Luiz no mundo maior e o seu mentor Calderaro são mais atrevidos ainda. Olha o que eles dizem. A crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Uma das questões no meio espírita é saber se o princípio inteligente começa a atuar nos minerais, ou nos vegetais, ou a partir dos animais. Ainda não existe consenso nessa resposta. André Luiz está nos sinalizando que o princípio inteligente começa a atuar nos minerais, né? Nos cristais. Precisamos continuar a estudar. Os animais pensam. Olha onde nós vamos chegar. André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas, diz assim: a angelitude emite os seus pensamentos e os seus sentimentos, que são coisas acopladas, em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Que chega e vai, né? Quem quiser saber exatamente como agem os raios ultra super curtos, veja o caso de Cipriana no Mundo Maior, André Luiz, capítulos 4 e 5, né? É um caso muito bonito. Diz André Luiz e Calderaro, dizem: a mente humana vibra em ondas curtas, médias e longas. E eles complementam que a maior parte de nós, da humanidade, passamos a encarnação inteira sem nenhum por um segundo vibrar onda curta, que são ondas assim muito sublimes, de estados muito sublimes, né? Então geralmente estamos em ondas longas e às vezes em ondas médias. E ele continua: e os animais vibram o seu pensamento em ondas fragmentárias. Mas quem achar que é só os animais que emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias, lembra aquele indivíduo lá da 849, aquele homem primitivo? Veja em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, esse homem primitivo também vibra o seu pensamento em ondas fragmentárias. E André Luiz explica em Evolução em Dois Mundos, através da postura ereta, da modificação do aparelho fonador e da conquista da possibilidade da palavra falada, é que aos poucos ele foi conseguindo transformar o seu pensamento de ondas fragmentárias para pensamento contínuo. Derrubamos mais alguns tijolos desse muro que separa os seres humanos dos seres animais, não é? Porque nós lá, como homem primitivo, também tínhamos o pensamento ainda emitido em ondas fragmentárias. O papel do cérebro, eu gosto muito dessa fala de André Luiz. No Mundo Maior, que é um livro que eu recomendo fortemente para quem ainda não leu, no capítulo 3 e 4 ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Era tudo o que eu queria ler, porque lá na veterinária eu sempre trabalhei em anatomia, e dentro da anatomia eu fazia neuroanatomia. E quando eu fui convidada pelo professor Paiva para ser instrutora de ensino lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir na faculdade de medicina e fiz um curso lá de 3 meses, estudando o cérebro humano. Porque quando eu entrei na faculdade, né, nessa condição, apareceu esse curso, o doutor Paiva chamou nós assistentes e falou: vocês vão lá fazer o curso e façam direito e não me envergonhem, né? Naquela época os catedráticos tinham uma autoridade que eles mandavam e a gente obedecia, né? Bom, então eu fui lá, fiz esse curso, aprendi direitinho como era o cérebro humano, como funcionava, e aí fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. Quando eu vejo isso aqui escrito em André Luiz, eu falei: meu Deus, era tudo que eu queria saber, né? Comecei a estudar o cérebro dos animais, então, com essa premissa de que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu gostaria que vocês guardassem essa data, a primeira edição desse livro No Mundo Maior, de André Luiz, porque depois eu vou citar uma literatura da ciência acadêmica que fala a mesma coisa mais de 20 anos depois, viu? Então guardem essa informação aí no bolsinho do colete, como se dizia antigamente.
Então, do que nós dissemos até agora, eu quero conferir com vocês alguns conceitos, com base na doutrina espírita. Primeiro, os animais são espíritos, né? Vocês vão conferir se é verdade. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência. Lembra da crisálida? Nos animais o pensamento é fragmentário. E o cérebro dos animais também, como no ser humano, é um órgão de expressão da mente. Aliás, quem estranhar esse termo mente para os animais, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz se declara estudioso da mente das células. Então, a gente pode falar livremente em mente, em todos os seres vivos, porque o que eles sabem fazer, aprendeu a sobreviver, aprendeu a reproduzir, já compõe o conteúdo da sua mente, né? Bom, quando eu estudei essas questões todas, eu me perguntei, o que a ciência diz a respeito de tudo isso que eu vi, a ciência acadêmica, né? Então, a ciência acadêmica hoje diz assim, os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, que quer dizer, tem sensibilidade e, portanto, inteligência. Porque a própria sensibilidade do indivíduo às nossas emoções, de todos os seres, ela é decorrente da identificação do estímulo, que é um ato cognitivo. Então, não existe ciência, sensibilidade sem inteligência, né? Quem quiser saber mais sobre isso do ponto de vista acadêmico, nesse livro, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, eu escrevi o primeiro capítulo, está vendo meu nominho aqui, olha, Hervênia Prada, com esse título, Os Animais São Seres Sencientes, viu? Então vocês podem acessar pela internet e tem o capítulo lá exatamente sobre isso, mostrando que os animais são sim seres inteligentes, têm memória, têm raciocínio e tudo mais. Bom, a partir da década de 60, foram publicadas milhares de edições em livros, em revistas, em artigos sobre a inteligência, a memória, a possibilidade dos animais demonstrarem todos esses atributos. Eu não vou ter tempo de falar sobre tudo isso, mas eu gostaria de destacar, por exemplo, olha aquele lá, a pré-história da mente. Esse outro aqui, as mentes dos animais, do Donald Griffin. O Griffin foi aquele cientista que na década de 60, juntamente com outro cientista, descobriu a maneira como os morcegos se orientam espacialmente. Esse livro é fantástico, ele fala da mente das abelhas, da mente de todo mundo, né? De todos os animais. Esse outro aqui também é fantástico, o parente mais próximo, do Roger Fuchs. É um biólogo americano, ele foi aluno do casal Gardner, que estudou durante muitos anos a possibilidade dos chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas assumirem a linguagem falada. Jamais iriam conseguir isso porque o aparelho fonador deles ainda não tem o desenvolvimento que tem o aparelho fonador do ser humano. Mas quando o Roger quis fazer estágio lá no departamento deles, eles disseram, Roger, tenta a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Ele tentou, conseguiu transmitir essa linguagem, que tem mais de 150 sinais para chimpanzés. E esse livro tem dois momentos emocionantes. Logo no início, ele dedica o livro a esses animais, os chimpanzés, que jamais poderão voltar para casa, porque eles moram num recinto. E no final do livro, ele chega à conclusão que a tentativa dele de ensinar a linguagem gestual foi absolutamente satisfatória, foi de sucesso, mas o que mais o gratificou foi a relação afetiva que se criou entre seres humanos e os chimpanzés. Eu falo, olha, se um cientista do porte do Roger Fuchs está dizendo isso, o mundo ainda tem jeito, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E tem tudo por aí, tem umas coisas muito bonitas. Bom, então, eu falei para vocês lá daquele livro No Mundo Maior, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1947. Bom, eu continuei estudando o assunto lá na veterinária, de repente estou com esse livro aí.
O Cérebro Trino em Evolução, primeira edição, 1970. E nessa edição ele fala que desde 1968 ele está usando a expressão cérebro trino, porque o Paul MacLean, que é um senhor neurocientista, ele acabou descobrindo que o cérebro humano, ele resultou evolutivamente em 3 blocos herdados da fieira animal, do processo evolutivo dos animais. Tanto que ele chama o primeiro bloco de formação reptiliana, o segundo de paleomamífero, dos mamíferos ativos, e o terceiro de neomamífero, ou seja, dos mamíferos mais complexamente organizados. Tudo que ele diz aqui já está escrito em André Luiz, em 1947. Né? Ele fez estudos neurocientíficos que têm uma outra visão. Não é que eu estou desconsiderando a obra de... Essa obra é fantástica. Mas é assim, essa visão, André Luiz só não usa a expressão cérebro trino. Mas tudo que ele está dizendo dos 3 andares da casa mental, cada andar interagindo com uma parte do cérebro, todos os conceitos básicos já estão em André Luiz, em 1947. Né? Então é impressionante como a gente, através da doutrina espírita, nós vamos tendo revelações que a ciência vai confirmar 2, 3 décadas depois. Bom, vamos lá então ver o que a ciência fala sobre isso. Quando eu comecei a estudar esse assunto, lá na faculdade, eu me atrevi a escrever esse artigo, Os Animais Têm Alma, numa das revistas da faculdade, que era a Revista de Comunicações Científicas, em 1989. Eu pedi licença a Bozano, né, porque esse é o título de um dos livros dele. E eu logo no início eu digo que esse termo alma não tem nenhuma conotação religiosa. Ele vem a ser a tradução para o português do termo ânima, do latim, que pode ser vida, esse princípio vital, e também mente, psique, psiquismo, espírito, alma, cada um entenda como quiser. Mas neste artigo eu estou entendendo esse termo alma como mente, como psiquismo, para dizer para a faculdade veterinária e para os veterinários que todos os animais têm mente, não é? Cada um tem a sua mentezinha, proporcional ao seu estágio evolutivo, mas tem. Então, com isso também a gente derruba mais tijolos desse muro que separa os seres humanos e os seres animais. Desse artigo, depois resultou esse livro que eu escrevi, A Alma dos Animais, que está esgotado, onde eu faço uma análise comparativa de todo o sistema nervoso dos animais em relação ao sistema nervoso dos seres humanos. Então, vocês estão vendo aqui, olha, medula, tronco encefálico, cerebelo, cérebro. Tudo que o ser humano tem, os animais que têm cérebro também tem, só que proporcionalmente em condições reduzidas. Então eu cheguei a uma conclusão que outros autores já tinham chegado, de que as diferenças morfológicas entre o cérebro dos animais e o cérebro humano são de natureza quantitativa e não qualitativa. Né? Depois, em função disso, também lá na faculdade, lutando um pouco lá contra as resistências, em 2010 eu criei esse movimento Medivesp, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, tem uma palestra por mês. Agora eu tive um acidente no final do ano, ainda estou me recuperando das fraturas, ele está meio parado, mas agora em maio vai recomeçar. É transmitido por internet, eu passo depois o aviso para vocês, viu? É só entrar no Face lá. E depois, em 2012, 2013, o pessoal da Associação Médico Espírita de São Paulo me convidou para abrir o mesmo grupo dentro da AME, mas com enfoque espírita. E eu criei o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Vocês podem entrar no site da AME São Paulo, tem logo a nossa página lá, e vocês vão encontrar esses 2 avisos, olha. A AME São Paulo vai realizar a sua jornada, que faz a cada 2 anos, nos dias 14 e 15 de maio, lá no Maxud. E vocês estão convidados, porque o NUVET vai ter uma mesa redonda. Vocês vejam a programação lá, nós vamos discutir alguns assuntos. E depois, no dia 26 de junho, nós vamos fazer o nosso 3º encontro do NUVET, dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, das 8 da manhã às 13 horas. Esse evento consta de 3 palestras e bastante interação
com o público. Vocês todos estão convidados, viu? Já anotaram aí os sites e as referências? Bom, vamos para frente então. E com isso a gente tem participado aí de uma porção de coisas, né? Uma delas que foi bem assim, movimento de rua, foi esse movimento que várias entidades participaram, entidades protetoras de animais. Eu sou ligada ao Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, e eu faço parecer aí contra rodeio, vaquejada, todas essas coisas para mandar para o Ministério. E então o Fórum congrega mais de 120 entidades protetoras de animais. Então ali na Rosa, Sônia Fonseca, todo esse pessoal aí estava lá, e eu levei também o Medvesp no VET lá para a rua, e a gente fez a demonstração da nossa participação lá. Foi muito, muito interessante. Mas esse dia que eu quero contar para vocês essa notícia, era dia 7 de julho de 2012, eu acho que consegui vibrar em ondas curtas, né? Ondas curtas, médias e longas, porque faz anos, 40 anos que eu estou na veterinária lá fazendo um esforço danado para falar que os animais têm mente, têm consciência. Ninguém acredita em mim, né? Mas eu vou falando. Então, estavam reunidos lá no Reino Unido cientistas do mundo todo, neurocientistas, num evento, num simpósio sobre consciência humana. E esse indivíduo aqui, o Philip Lowe, da Stanford University nos Estados Unidos, ele conseguiu a assinatura de 26 neurocientistas para um manifesto que está sendo chamado Manifesto de Cambridge. E ele tem frases assim, olha: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e alguns invertebrados como os polvos têm consciência. Eu falei, meu Deus do céu, chegou o dia. A gente vai indo com uma convicção, vai indo, chega um dia. Agora quando o pessoal na faculdade começa a me contestar, eu falo, olha, para aí que eu estou na companhia de 26 neurocientistas do mundo todo, né? Não estou mais sozinho. Então a gente vai tendo momentos assim de gratificação em relação ao trabalho da gente. Outro assunto que eu vou tratar, mas de maneira mais rápida com vocês. Bom, os animais têm um princípio inteligente que vai evoluindo, reencarna. Será que o nosso espiritão, aqui com letra maiúscula, porque tem espírita que aceita que os animais têm um espírito, mas quer assim. Então põe o espiritinho dos animais com letra pequena e o nosso espiritão com letra grande, né? Então eu pergunto assim, o espírito humano evoluiu do princípio inteligente dos animais? Vamos ver o que tem na literatura espírita. Kardec já tinha essa preocupação, porque no livro dos Espíritos 613, ele coloca assim, eu que sublinhei, segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado, individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores à criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. Eu fico pensando, então ele chegou aqui como? Caiu de paraquedas? Né? Ou então veio de algum OVNI, alguma coisa aí, né? Uma coisa diferente. E a mesma coisa Kardec coloca na Gênesis capítulo 11, item 23. Mas vamos ver, 606A do Livro dos Espíritos. Vocês lembram daquelas duas palavrinhas lá do primeiro slide? Olha ela outra vez aí. Kardec pergunta, a inteligência do homem e dos animais emana de um princípio único? A que princípio Kardec está se referindo? Inteligente. Princípio espiritual e inteligente, né? Porque nós já sabemos que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Resposta, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Olha, coitados dos animais como eram tratados em meados do século XIX, né? Uma tradução literal. Na 607, aliás, Kardec faz essa mesma pergunta 3 vezes. Na 607, a mesma pergunta. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Não é a mesma pergunta? Quer ver outra vez? 607A, Kardec pergunta,
A alma, entenda-se humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta é a mesma. É nesses seres, e aqui nesses 3 pontinhos está escrito assim, olha, que estáis longe de conhecer inteiramente. Eu, quando estou estudando isso, eu falei, põe longe nisso. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu pergunto, essa transformação é assim, olha, plim, era princípio inteligente, plum, virou espiritão. Ou é um processo? Então, a gente vai ver isso aqui. O processo do tornar-se humano. Eu fiquei tão preocupada com isso, quando eu estava estudando esse assunto assim, pela primeira vez, que há uns 10 anos eu me matriculei lá no IB da USP e fiz durante um semestre uma disciplina de evolução humana como aluno especial, toda quarta-feira à tarde. Aí lá eu aprendi uma porção de coisas que eu vou mostrar em seguida para vocês, porque eu queria saber que o que está na ciência está concordando com o que estava na Gênese de Kardec. Então vamos ver. Bom, na Gênese de Kardec, capítulo 11, olha a primeira edição, 1868. O título do capítulo, Hipótese sobre a origem do corpo humano. Porque Kardec perguntou, bom, o corpo humano começou a aparecer aqui como? Então ele colocou uma hipótese e foi trabalhando em cima dessa hipótese, né? Então, no item 15 está escrito assim, os espíritos escreveram: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu fiquei perguntando, eu disse, meu Deus, espíritos humanos encarnarem-se em corpos de macacos, isso não é metempsicose? A doutrina espírita não aceita metempsicose, que é uma doutrina aceita, por exemplo, no Egito Antigo, que admitia que espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais. A doutrina espírita não aceita isso. Aí eu comecei a procurar tudo de novo, mas Kardec, como era muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta no Livro dos Espíritos 612. E a resposta é taxativa: não, o rio não remonta à fonte. Eu fiquei numa encruzilhada silenciosa do destino, como diz aquela poesia, né? Eu disse, meu Deus, se por um lado está falando que corpos de macacos encarnaram-se, serviram para a encarnação de espíritos humanos não podem encarnar-se em corpos de macacos, tem que ter uma explicação. Comecei a procurar e encontrei. Vou mostrar para vocês e perguntar se vocês concordam comigo. Em vários trechos, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, 23, eu encontrei essa expressão: o espírito entrando no período de humanidade. Eu disse, então tá bom. Então não é que ele pulou de repente de princípio inteligente para espírito, ele foi entrando gradativamente no período que nós chamamos de humanidade, né? Ainda na Gênesis capítulo 11, 16, está escrito assim: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Pronto, está confirmando isso que está escrito em vários lugares. Olha aquele hominho outra vez lá, nós na época das cavernas, que eu já mostrei para vocês. Na 849, qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, né? Então essa criatura, que ela está ainda na fase instintiva, entrando gradativamente no período que chamamos de humanidade. É assim que eu estou entendendo. O que a ciência diz sobre essa pergunta que nós fizemos? Eu fui fazer essa disciplina aí para entender. A ciência diz assim, olha, o gênero humano com as várias espécies, nós somos só uma das espécies, evoluiu do Australopithecus. Austral quer dizer sulpithecus, quer dizer macaco. Fósseis dessa espécie de macacos, já de postura quase ereta,
foram encontrados no sul da África há mais ou menos 3,5, 4 milhões de anos atrás. Essa figura que eu mostrei várias vezes para vocês aí do Australopithecus é da Lucy. Era o esqueleto mais completo que se tinha de Australopithecus, né? Então, a gente era mais ou menos desse jeitão aí, né? Bom, vamos ver então mais um pouco do que a ciência diz aí. Eu peguei esse livro do colega nosso lá da USP, professor Sérgio de Almeida Rodrigues, Destruição e Equilíbrio. Olha lá, a Lucy. É uma fêmea, ela está reconstruída em computador, devia ser mais ou menos assim, né? E os antropólogos apelidaram carinhosamente de Lucy porque é o esqueleto de uma fêmea. Então, o Dr. Sérgio de Almeida Rodrigues, que é biólogo, ele fez uma seguinte pergunta. Pegou algumas espécies do gênero humano, eu coloquei aqui algumas. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Esse é o crânio, é a parte óssea da cabeça. Então ele pergunta assim, qual dessas espécies já é realmente humano? Olha, dentro da ciência, está se perguntando a mesma coisa que a gente pergunta na doutrina espírita. O espírito está entrando no período que chamamos de humanidade, né? Então vamos ver o que ele estudou a respeito disso. Então, ele pegou vários estudiosos que trabalharam medindo a capacidade volumétrica da cavidade do crânio. Nesses fósseis não tem mais encéfalo, cérebro, mas tem a cavidade, e a cavidade é preenchida pelo cérebro. Tendo a capacidade volumétrica da cavidade, você infere o volume do cérebro. O Australopithecus é mais ou menos de 450 centímetros cúbicos. O Homo habilis, esse primeiro, 650. O Homo erectus, 900. O Sapiens, 1300. E a nossa cabeça já está chegando a 1500. A cabeça está aumentando. Daqui a pouco ele está com o cabeção assim. Bom, então ele pergunta o seguinte, olha, qual deles é realmente humano? E ele diz assim, existiria um Rubicão cerebral? Esse termo Rubicão é tomado metaforicamente para significar um limite bem preciso. Existiria um limite bem preciso entre o que é cérebro humano e o que é cérebro de macaco? Desses macacos todos aí, né, de Australopithecus e tudo, não. A ciência até agora não definiu. Derrubamos mais uma fileira de tijolos do muro que nos separa dos animais, né? Que não separa não, a gente que inventou esse mundo aí. Então ele pergunta o seguinte, fala, meu Deus, o Homo habilis, ele está com a informação da capacidade volumétrica mais próxima do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Aí os antropólogos e biólogos começaram a analisar esse pobre coitado e rebaixaram ele para a condição de Australopithecus. É o Homo habilis. Então, biólogos e antropólogos, muitos deles, não têm certeza se ele pode ser considerado humano, porque ele devia ter mais ou menos 1,40 m de altura, pesar 40 quilos, a cabeça muito pequena, a parte frontal muito pouco desenvolvida, e além do mais, os braços muito longos. Todas as características morfológicas e neuroanatômicas são mais próximas do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então ele está sendo rebaixado pela maioria de antropólogos e biólogos sendo considerado ainda não humano. Ou seja, ele e outras espécies próximas a ele estão naquilo que está na Gênese, entrando no período que chamais de humanidade. Isso não é fantástico? Sendo que a Gênese é de 1848. E esse estudo é agora, do final do século XX, começo do século XXI, né? Então, tudo bem. André Luiz resume tudo nessa frase aqui, olha. Guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Evolução em Dois Mundos, capítulo 11. Então não é que nós tivemos aí 2, 3 encarnações, nós tivemos milhões, né? E estamos ainda para ter muitas até chegar à nossa pretensa angelitude. Bom, do que nós vimos até agora, tanto na doutrina espírita quanto na ciência acadêmica, desse conhecimento nascem implicações éticas, não é? Porque a gente pergunta,
Bom, os animais são espíritos de evolução, eles sofrem, eles têm inteligência, eles têm memória, eles têm afetividade. Será que nós podemos fazer, dispor deles como nós fazemos? Eu vou mostrar umas figuras muito feias, né? Olha o que a humanidade ainda faz com os animais. Será que nós temos o direito de dispor dos animais dessa maneira? Né? Rodeio, farra do boi, criação industrial dos animais para abate, caça de filhotes de foca lá para fazer casacos de pele para as mulheres, a vaquejada lá no Nordeste. Agora melhorou um pouquinho, porque se o peão arrancar o rabo da vaca, ele é desclassificado, viu? Só pode quebrar, torcer, mas não pode arrancar. Então é assim que a gente vive, né? Mesmo lá na Europa, tem lugares onde é feita a caça anual de golfinhos, de baleias. Então vai a população lá e fica lá se divertindo, matando os animais. Também na pesquisa os animais são muito maltratados, na produção animal. Então eu pergunto se nós temos o direito de dispor deles, né? As coisas estão evoluindo. Quem diria que a caça raposa, que é uma tradição lá no Reino Unido desde 1660, seria proibida? Está proibida a caça raposa desde 2005. Quem diria que na Espanha, um dia, as touradas seriam proibidas? Já estão proibidas na região da Catalunha, de Barcelona, desde 2012. Não na região de Madrid, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas vai chegar o dia deles também, né? Então, já tem uma parte lá que já proíbe. Eu gosto muito de citar esse filósofo inglês, Jeremy Bentham, porque ele recomenda a compaixão. Ele diz assim, olha, nem é necessário perguntarmos se os animais são capazes de pensar, se têm consciência, se são capazes de se comunicar. Bastaríamos perguntar se eles sofrem. Eles sofrem? Pronto, teríamos que respeitar os animais a partir disso, né? Nós precisamos resgatar a nossa capacidade de ter compaixão para com os animais. Porque na academia, na ciência, nós somos levados a não nos envolvermos efetivamente com os animais. Quando isso acontece, o professor dá uma bronca e fala que isso é uma atitude contra, não é uma atitude profissional. Isso é falta de profissionalismo. Isso é uma bobagem, porque o sentimento de compaixão é inato no ser humano. E ele tem que revelar isso em todos os momentos em que surgir essa oportunidade, né? Bom, estou terminando. Abaixa um pouquinho, eu vou me valer de um capítulo desse livro, Gênese da Alma, de Karl Schutter. Mais um pouquinho. Vai tocar. Esse capítulo se chama Apelo em Favor dos Animais. Eu vou fazer um resumo. Karl Schutter diz assim: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são nossos companheiros, são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva e de existência terrestre. Sede como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Só nos resta referir a figura de Jesus, que não por acaso nasceu num estábulo cercado de animais. Será que isso para nós não tem nenhum significado, né? E vamos pedir a Jesus, então, que não desista de nós. Nós somos teimosos, nós somos espíritos ainda que precisamos caminhar, mas, como dizia Paulo, já estamos matriculados na escola do bem. Queremos seguir os
Seguimos seu exemplo, Jesus, o seu caminho. Por favor, nos oriente, nos dê força, infunde em todos os nossos sentimentos a luz do seu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Estou disponível para perguntas. Parabenizar a doutora Hermínia. Eu acho que ela disse na fala dela de uma mulher da ciência, tudo aquilo que nós, que temos animais junto de nós, acredito que muitos de vocês que estão aqui conosco sentem no dia a dia. Eu acho que ela soube dizer de uma maneira científica o que nós poderíamos dizer com ternura, com carinho, histórias tão bonitas que temos a falar dos animais que convivemos todos os dias. Então, se alguém quiser fazer perguntas, ela vai abrir, pode... A gente vai levar aqui um comentário, né? Boa noite, parabéns pela excelência da palestra maravilhosa, cheia de informações. Muito obrigada. Gostaria de saber, aprendemos muito essa noite, principalmente sobre compaixão, que é maravilhoso, realmente necessário. Qual deve ser a nossa postura em relação aos animais destinados ao alimento? Não é? Frango, por exemplo. Olha, eu escrevi peixe. Eu escrevi um capítulo no livro, Comer ou não comer carne, e faço 4 abordagens. Uma ética, se nós temos o direito de dispor dos animais, uma doutrinária, porque André Luiz, especialmente, e o seu mentor Alexandre, Missionários da Luz, ele faz toda uma reflexão a respeito da alimentação